Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. Excelente quarta-feira para você, com muita paz, com muita saúde, com muita energia positiva. Que tudo corra bem na sua quarta. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 26 de junho, Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, para conscientizar a população global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e ao tráfico de drogas. Hoje também é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Nessa data, em todo o mundo, são realizadas ações para alertar a sociedade sobre os efeitos da tortura, publicizar os mecanismos de suporte às vítimas e preservar a memória para que essas pessoas não abandonem a luta por justiça e reparação. 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Menos de 40% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite aqui em Botucatu. STF decide descriminalizar porte de maconha para uso. Influenciador suspeito de maus tratos contra a filha com paralisia cerebral chama doadores de trouxas e reclama da menina. Leilão do arroz. Diretor de operações da Conab será exonerado. Ministro André Mendonça toma posse como titular do TSE. Livros que tratam de questões sociais são censurados em escolas. Reforma tributária. Equipe econômica avalia propor taxação de jogos de azar com imposto do pecado. Ministério da Saúde amplia a faixa etária de vacina da dengue em doses prestes a vencer. Anvisa proíbe temporariamente a venda e uso de produtos à base de fenol. Hoje, na entrevista do dia, nós receberemos aqui no estúdio do Primeiro Jornal o prefeito da cidade de São Manuel, Ricardo Salaro. E hoje nós vamos saber a previsão do tempo com Tata Mello. Bom dia, Tata. Bom dia. Nesta quarta-feira, em Botucatu, haverá sol o dia todo, com algumas nuvens no céu. À noite, o tempo também fica aberto e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 29 graus. Uma frente fria avançou pelo sul do Brasil e causou chuva e queda de temperatura em Curitiba, onde não chovia de forma relevante desde o fim de maio. Esta frente fria também já começou a baixar a temperatura e aumentar a umidade em São Paulo, onde não choveu nada em junho. Já no interior da região sudeste, o sol forte, o tempo seco e o calor ainda vão predominar nesta quarta-feira, mas a passagem de uma frente fria muda o tempo no litoral do sudeste. Bom, a gente vai ter essas alternâncias do tempo mais uma vez, né? A previsão é que no sábado à noite aqui em Botucatu, no domingo, né? A gente tem uma queda de temperatura, né? Queda brusca, assim, a 6 graus de dia, 4 de noite. Domingo não tem jornal não, né? Não, espero que não. Não vou vir congelando. Mas na segunda a coisa ainda fica, mas dá uma amenizada no decorrer do dia, né? Então preparem-se aí que a gente vai ter uma... eu tô com saudade do frio, viu? Tirem os agasalhos do armário. Tire, coloque no sol, né? Isso. Tem gente que usa ainda naftalina, essas coisas? Ainda deve ter. Será que tem? Bom, prepare-se então que nós vamos ter frio. 1 dia, 2 dias talvez. Ninguém sabe. Hoje em dia é muito difícil quando você vai divulgar a previsão do tempo, né? Que tudo pode acontecer. Sim. A gente tá tendo... A previsão é imprevisível. Boa, Ellen. É isso mesmo. É imprevisível a previsão do tempo. 6h04, vamos falar agora de uma notícia inusitada, daquela curiosa, às vezes engraçada. E essa, se você acha que já viu tudo no mundo, prepare-se. Hobby Horse, esporte praticado com cavalinhos de brinquedo.
Os obstáculos e as habilidades necessárias para praticar hobby horse são semelhantes aos exigidos a uma prova de hipismo. Barreiras, barras de alturas, fossos e muito talento do cavaleiro para completar o circuito saltando e galopando com velocidade, precisão e resistência. A diferença é que o animal foi substituído por um cavalinho de madeira. O esporte surgiu na Finlândia, mas ganhou o mundo graças à internet. Em grande parte pelo fator bizarro ou engraçado dos vídeos em que pessoas percorrem circuitos montadas em cavalinhos de brinquedo. Vídeos de pessoas praticando hobby horse, ou hobby horse, a expressão que significa cavalo de pau, viralizaram no TikTok e viraram motivo de piada. Quem critica diz que a atividade não passa de uma brincadeira de criança e não deveria ser considerada um esporte. Neste mês aconteceu a 11ª edição do Campeonato Finlandês de Hobby Horse, o maior do esporte. O evento reuniu competidores e cavalinhos de diferentes países. De acordo com a Associação Finlandesa de Hobby Horse, o esporte começou a se consolidar a partir do século XIX no país. A ideia por trás da atividade era aproveitar uma brincadeira de criança, o cavalinho de pau, para motivar os jovens a praticar exercícios físicos e também desenvolver habilidades artesanais. Nos nossos telões, nos nossos monitores, né, a gente está vendo imagens aí do hobby horse, né? Eu acho sensacional a ideia, porque além de você, não com seu cavalinho, praticar exercícios físicos, né? Sim. É engraçado, é inusitado, usa a criatividade e um detalhe fundamental, na minha opinião, né? Você não maltrata o animal, não faz o animal fazer o que ele não quer fazer, é a melhor parte. Agora sim, vamos liberar o rodeio com cavalinhos de madeira. Eu acho válido. Eu também. Vamos continuar nessa ideia, muito legal. Hobby Horse. Hobby Horse. 6:06 agora. E agora vamos ao momento viral, aquela notícia que está bombando, todo mundo comentando nas redes sociais, as virais com Tata Mello. Uma moradora do Distrito Federal flagrou um grupo de 15 capivaras passeando em fila indiana. O vídeo de um grupo de 15 capivaras andando em fila indiana em uma área residencial do Lago Sul vem viralizando nas redes sociais. O momento inusitado, gravado na madrugada da última quinta-feira, já conta com 5,6 milhões de visualizações e quase 1 milhão de curtidas em uma plataforma de vídeos curtos. O momento fofo foi flagrado pela artista plástica Luciana Castelo, de 53 anos. Segundo ela, é comum ver as capivaras andando na região, mas ela diz que nunca viu um grupo tão grande e tão organizado assim. Foi aí que decidiu sacar o celular e filmar o momento. Isso aqui é comum, geralmente elas aparecem em um grupo de até 50 capivaras, só que elas sempre estão mais dispersas, cada uma em um canto com seus filhotes. Então quando vi elas organizadas às 3 da manhã, me chamou a atenção. Foi a primeira vez, nunca tinha visto, contou. A moradora também contou que, apesar da quantidade, os animais nunca deram problema com a vizinhança. O que acontece é que, geralmente, a vigilância as expulsam por conta da sujeira que elas deixam nas ruas e, às vezes, com fezes e com carrapatos que podem ser prejudiciais aos cães. Só que nunca vi as pessoas reclamando. As capivaras são bem mansas, revelou Luciana. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou comentários dos internautas e provocou discussões. As capivaras são mais organizadas que a gente, ironizou um usuário. Lindinhas, sim, porém a falta do habitat natural fizeram com que elas se dispersassem. Provavelmente estão à procura de um lugar para ficarem, alertou outro. Eu vi esse vídeo também, bastante interessante. 3 horas da manhã, elas estavam em fila indiana, tipo, ninguém solta a mão de ninguém, né? Pra onde a gente vai nesse horário, né? Tipo assim. Esse vídeo foi em Brasília. Sim. Mas aqui no interior do estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, ali no centro da cidade, né? Elas ficam ali do lado de um rio, de um lago, enfim. É legal, falta do ambiente natural. No Pantanal tem muito, né? Com essa queimada, enfim, estão correndo risco também. Mas ela também transmite, o carrapato está sempre presente na cabeça e pode transmitir a febre maculosa, inclusive. Sim, atingir o seu cão, enfim. É muito legal, vamos preservar, sim, e é um vídeo interessante. Por que será que elas estavam em fila indiana às 3 da manhã, né? Às 3 da manhã? Você viu uma fila de capivara na rua? No mínimo curioso, né? Coisa, pra onde você... Será que tem alguma excursão? Sei lá, uma hora dessa. 6:09. Esporte. Vamos agora ao boletim esportivo, boletim sobre o futebol, né? O que aconteceu nesta terça-feira, Campeonato Brasileiro,
Eurocopa, Sul-Americana, Copa América, enfim. É a Laura Marcelo trazendo todas as informações. Bom dia, Laura. Bom dia, Primeiro Jornal. Quarta-feira aqui no Boletim do Futebol da Prever FM. Nesta quarta-feira, 8 jogos abrem a 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. 2 jogos às 7 horas da noite. Botafogo e Red Bull Bragantino e Cruzeiro e Atlético Paranaense. Outros 3 jogos 1 horinha depois, às 8 horas. Juventude e Flamengo, Atlético Goianiense e Grêmio e Corinthians e Cuiabá. Para fechar nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, outros 3 jogos. Bahia e Vasco, Internacional e Atlético Mineiro e Fortaleza e Palmeiras. Já na Série B, na 2ª divisão, tivemos o encerramento da 12ª rodada. Mirassol e Santos ficaram no 0-0. Empate também entre América Mineiro e Avaí, mas por 1-1. A Ponte Preta bateu o Ceará por 3-1 e o Amazonas que ganhou do Curitiba por 1-0. Na Eurocopa, a França empatou em 1-1 com a Polônia, empates também entre Dinamarca e Sérvia e Inglaterra e Eslovênia sem gols. Já a Áustria bateu a Holanda por 3-2. E nesta quarta-feira a gente tem encerramento da fase de grupos antes das oitavas de final que começa no final de semana. 2 jogos à 1h da tarde e outros 2 confrontos às 4 horas da tarde, ambos pelo horário de Brasília. Eslováquia e Romênia e Ucrânia e Bélgica no horário do almoço. Na parte da tarde, Geórgia e Portugal e República Tcheca e Turquia. Por fim, na Copa América, o Canadá venceu o Peru por 1-0, mesmo resultado da vitória da Argentina sobre o Chile. E nesta quarta teremos jogo às 7 horas da noite pelo horário de Brasília e também às 10 horas. Equador e Jamaica e Venezuela e México. É isso, os destaques aí dos jogos que rolaram, jogos que vão rolar nesta quarta-feira. A equipe de vocês já jogou ou vai jogar? Eu passei estresse com a seleção, com o meu time também. O seu time, inclusive, o Laura, empatou em 0-0, né? O Santos empatou com o Mirassol em 0-0. Teve bola na trave, então quase ganha porque o Santos está em 5º lugar na Série B. O meu time, que nos últimos 4 jogos venceu os 4 jogos, ele joga fora de casa hoje contra o Fortaleza, né? Não sei não, é parada difícil, mas eu acredito. Só vou ficar sabendo de madrugada, porque começa 9h30 da noite e não vou conseguir assistir, né? Você Essa tem hora time? Você já tá se acomodando pra dormir já, né? Já tô jogando em lençóis. Você tem time, né? Tem. Tenho nada. Tem nada, né? Tem nada. Tem o time da Prever FM. Isso, aí sim. Agora sim. Aí sim. Um dia que a Prever FM, os locutores aqui forem fazer um amistoso aqui em Botucatu, eu vou lá torcer. Imagina, hein? Imagina a cena desse time jogando bola. Bom, esse time faz qualquer negócio também, né? Opa, claro. Divertidamente faz qualquer negócio. Né? É isso aí. Você tem time, tem a São Paulina, né? Eu sou São Paulina. Tá certo. É isso aí. O seu time não sabe com quem vai jogar, né? Não. Não prestou atenção na Laura, né? Prestei. É? Prestei. Mas não prestou atenção em quem contra Não, quem? é que eu não entendo nada de futebol, eu só falo pra rivalizar em casa, viu? Ah, é? Porque em casa... É Corinthians e São Paulo. Olha só, gente. Entendi. Daí você, pra não ficar em cima do muro, você assumiu... Sim, aí fica eu e minha mãe de São Paulina, meu pai e meu irmão de Corinthians. Ah, é pra equilibrar as coisas, É, então. realmente. Imagina quando tem jogo entre os dois times. Ah, é uma briga lá em casa. Cada um assiste num cômodo. Sim. Então tá certo. 6h13 agora. Imprensa internacional repercute empate do Brasil pela Copa América. O empate sem gols contra a Costa Rica, que marcou a estreia do Brasil na Copa América de 2024, chamou a atenção do mundo inteiro. O jornal Marca da Espanha, por exemplo, ficou decepcionado com a atuação brasileira e afirmou que a seleção começou o torneio com o pé esquerdo. Mas se todo mundo for canhoto? Brasil se enrola e começa com o pé esquerdo, escreveu o jornal Marca da Espanha. Costa Rica interrompe show de Rodrigo, escreveu a manchete do AS da Espanha. O Brasil começou sua campanha na Copa América com um decepcionante empate sem gols contra a Costa Rica em Los Angeles, disse a BBC da Inglaterra. Com o tropeço na última segunda-feira, o Brasil chegou a 5 partidas em competições sem vitória, algo que não acontecia desde 2001. A seleção brasileira vinha de empate com a Venezuela e derrotas para o Uruguai, Colômbia e Argentina, todas pelas eliminatórias.
A última vitória foi contra o Peru em setembro do ano passado. Desde então, o Brasil conseguiu ganhar 2 vezes, mas em duelos amistosos, contra a Inglaterra em março e contra o México no último dia 8. Vamos aguardar o início de um trabalho, enfim, tudo mais, mas começa essa pressão, né? Não ganha 5 jogos, enfim. Aguardar o próximo jogo, né? A Copa tem sido meio decepcionante, a galera tá meio desacreditada da seleção brasileira. É verdade, então acaba não sendo prioridade assistir jogos do Brasil. Quem sabe, né? Se ganhar, de repente, uma boa exibição, o pessoal volta a mirar o foco na seleção brasileira. 6h15 e o Palmeiras avança para anunciar 2 reforços. O Palmeiras fez 6 contratações nesta temporada. Tem mais 2 encaminhadas, com Maurício, do Inter, e Agustin Giai, do São Lourenço. Mas nenhuma delas é para a posição em que se despediu de seu principal nome no elenco, a de centroavante. A saída de Hendrick abriu espaço para Flaco Lopes e Rony. E os planos do Verdão estão longe de prever uma reposição agora. É o que diz o próprio técnico Abel Ferreira. Não falei à diretoria que preciso de centroavante. Eu falei ao Flaco que se ele não mostrasse toda a qualidade, eu ia procurar no centroavante. Eu disse isso a ele, revela o treinador. As chegadas mais próximas no Verdão, portanto, são referentes ao meia Maurício e ao lateral direito e meia-campista Agustin Giai, que acertaram termos de contrato e passam por exames em São Paulo para serem anunciados. Ambos precisam esperar até 10 de julho para serem utilizados por causa da abertura da janela no Brasil. Na posição de centroavante, portanto, as opções têm sido trabalhadas dentro do elenco agora. Estamos muito contentes com o Rony, com o Lopes e, sinceramente, não é a posição que nós estamos preocupados, independentemente de o Hendrick ter saído, completou. 6h16, Rebeca Andrade e Arthur Nori puxam lista da ginástica do Brasil para as Olimpíadas. Ao fim do Troféu Brasil, a Confederação Brasileira de Ginástica anunciou neste domingo a lista de convocados da ginástica artística do Brasil para as Olimpíadas de Paris. A equipe feminina manteve a formação vice-campeã mundial do ano passado. A campeã olímpica Rebeca Andrade lidera o quinteto, que conta com Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares. Arthur Nori ficou com a vaga masculina do país, juntando-se a Diogo Soares, que já tinha classificação nominal assegurada desde o Mundial de 2023. Dona de 2 medalhas olímpicas e 9 em mundiais, Rebeca Andrade chega aos Jogos de Paris como uma das favoritas ao pódio, especialmente no salto, aparelho que defende o título. Ela vai disputar as Olimpíadas pela 3ª vez, assim como Flávia Saraiva e Jade Barbosa, ambas medalhistas mundiais e finalistas olímpicas. Lohane Oliveira também esteve na equipe brasileira da Rio 2016. Júlia Soares é a única estreante em Olimpíadas. Caroline Pedro e Andresa Lima são as reservas e embarcam com o grupo para a França. Campeão mundial da barra fixa em 2019, Arthur Nori vai disputar as Olimpíadas pela 3ª vez também. Medalhista de bronze no solo da Rio 2016, ele havia ficado no quase 2 vezes no Mundial do ano passado, por equipes e na barra fixa. Uma vez nos Jogos Pan-Americanos no individual geral e uma vez na Copa do Mundo deste ano na barra fixa. A campanha rendeu ao ginasta a vaga individual que a equipe brasileira conquistou pelo 13º lugar do último Mundial. Finalista olímpico do individual geral nos Jogos de Tóquio, Diogo Soares vai disputar as Olimpíadas pela 2ª vez. Ele faturou a vaga nominal do ano passado, ao se classificar para a final do individual geral no Mundial da Antuérpia. Finalista olímpico em Tóquio, Caio Souza viaja com o grupo para a França como reserva de Arthur Nori e Yuri Guimarães é o segundo reserva, mas não está na delegação que vai à França. A seleção de ginástica artística vai ser a primeira delegação brasileira a embarcar para a França no dia 6 de julho. A classificatória masculina da ginástica artística das Olimpíadas está programada para o dia 27 de julho e a feminina vai ser no dia seguinte. Agora 6h18. Atualizações sobre a Justiça Eleitoral com Igor Inácio. Estamos nos aproximando das eleições municipais e o cartório eleitoral de Botucatu segue trabalhando. Vamos saber como foram os últimos dias da Justiça Eleitoral com Igor Ignácio. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio do cartório eleitoral. Esses últimos dias têm sido um pouco mais movimentado para a Justiça Eleitoral no sentido de ministrar palestras para os grupos de partidos políticos, né?
ali passando as instruções necessárias para os pré-candidatos, para que eles possam já acertar suas documentações, regularizar, se for o caso, ali alguma pendência. Também temos continuado a visitar escolas, né? Visitando escolas para instruir os eleitores e passar todas as informações pertinentes para eles, para que eles possam, ali nas eleições, no dia 6 de outubro, votar com a maior tranquilidade possível. Uma procura grande também por parte dos partidos políticos para regularizar a sua situação partidária, né? Estamos chegando próximos das convenções, né? As convenções que se iniciam no dia 20 de julho. Então os partidos estão ali voando para deixar toda a documentação em ordem para poder participar das eleições com total tranquilidade. Essas são as notícias e os panoramas, né, da Justiça Eleitoral para esses últimos dias. E a gente vai estar periodicamente informando, né, o que vai estar acontecendo com o Igor Ignácio, da Justiça Eleitoral, do cartório eleitoral aqui de Botucatu, e vamos informando também as demais notícias. O que às vezes chama a atenção é que alguns candidatos, a maioria deles ainda não definiu o vice. Verdade. Né? Verdade. Talvez deixem para o início das convenções, de 20 de julho a 5 de agosto é o período das convenções. Talvez nesse período anunciem os vices. Algumas composições talvez estão sendo feitas nos bastidores, e a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não tem nenhum spoiler, né, na verdade, do que está sendo combinado assim nos bastidores, mas só realmente com o início das convenções para a gente saber os nomes. Especulações existem. Sim. De todos os lados, né, em todos os lados, né, mas aguardemos os próximos acontecimentos. Agora são 6h21, bom dia a você que está acompanhando a Prever FM. Este é o primeiro jornal, a primeira informação da sua manhã, a sua carona aí com os motoristas de aplicativo pela cidade, que trabalham muito, inclusive de madrugada, o dia todo, e a audiência da Prever FM nos carros de aplicativo é uma coisa fantástica. Olha, é muito legal a quantidade de mensagem que a gente recebe aqui no nosso WhatsApp de motoristas de aplicativo da cidade. É muito bacana, a gente realmente corre a cidade inteira com eles. Obrigado pela carona, bom trabalho a vocês, bom trabalho também a você que está acordando agora, vai trabalhar, você que está pegando na massa, né? Alô, os padeiros da cidade, literalmente. Obrigado pelos pães magníficos que nos ofertam todos os dias, né? Sim. Obrigado pela alimentação. Você que está acordando agora para ir para a escola, vamos acordar. Você que está levantando para ir na academia. Eu sei que está friozinho hoje, mas coragem. É isso aí, coragem é a palavra. Nós vamos ao intervalo comercial, já nós voltamos com o primeiro jornal. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. A sua cidade no Primeiro Jornal. 6h23, menos de 40% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite em Botucatu. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite continua até sexta-feira, dia 28 de junho. Apesar de todas as unidades de saúde do município possuírem doses da vacina, apenas 37,5% das crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias foram imunizadas até agora em Botucatu. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença séria que pode causar paralisia permanente. Embora tenha sido eliminada no Brasil devido à vacinação,
O risco ainda existe e os pais devem garantir que seus filhos sejam imunizados como medida preventiva. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças contra pólio. Para alcançar esse objetivo, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, incluindo salas de vacinação noturnas. A Secretaria de Saúde está realizando busca ativa de crianças não vacinadas nas escolas e os pais estão sendo notificados para garantir a imunização de seus filhos. Para vacinar, os pais podem procurar uma das unidades de saúde de Botucatu que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Há também 2 salas de vacinação noturna, no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, na Rua Gaspar Ricardo 181 e no CSI, na Rua Rafael Sampaio 58 no centro, abertas de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30. É necessário que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis e leve a carteirinha de vacinação e um documento de identificação. É lamentável, né? A gente fica triste de dar uma notícia dessa, né? Menos de 40% das crianças de Botucatu foram vacinadas contra pólio. Gente, o que está acontecendo Logo com o mundo? Botucatu, que teve uma vacinação em massa contra a Covid, é curioso até, né? Não, é inadmissível, né, que um pai, que uma mãe, que um responsável não leve o filho para vacinar. Contra poliomielite. É uma gotinha. Gente, olha, até o dia 28 de junho, é sexta-feira agora, a vacinação foi estendida, porque o número é baixíssimo. A meta do Ministério da Saúde, 95%, a gente não atingiu 40%. Tá? Então, a responsabilidade dos pais, que tem que ser realmente notificados, tem que fazer um pente fino aí em escolas, saber por que não levou, né? E a criança tem que ser vacinada. Creches, principalmente, até em virtude da idade, da faixa etária. Se foi por falta de tempo, tem mais hoje, amanhã e sexta, e ainda tem essa vantagem aqui em Botucatu das salas de vacinação noturnas. Então o pai e a mãe que trabalham o dia inteiro não tem desculpa. Depois das 6 da tarde ainda é possível vacinar até as 9h30 da noite. É só levar a sua criança, um documento, a carteirinha de vacinação e é só uma gotinha, é rapidinho. Salvar uma vida. Com certeza. 6h26. Atletas paralímpicos de Botucatu conquistam medalhas em competição de São Paulo. No último sábado, dia 22 de junho, a equipe de atletismo paralímpico de Botucatu brilhou no Meeting Paralímpico de São Paulo, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico da capital paulista. Com a participação de 6 atletas, incluindo 2 estreantes na equipe, eles alcançaram um total de 9 medalhas, 7 de ouro e 2 de prata. Daniela Altino, Alessandra Nunes, Júlio Antônio, Fernando Augusto, Wagner Oliveira e John Lennon representaram a equipe nesta primeira competição de 2024, buscando melhorar seus resultados anteriores e alcançaram o sucesso notável. Destacaram-se as performances individuais, como a medalha de ouro de Daniela nos 1.500 metros. Ela compartilhou com o Primeiro Jornal como foi a prova e como tem sido sua experiência no esporte sendo uma pessoa com deficiência visual. E nesse último dia 22, sábado, tive a honra e a felicidade mais uma vez de, participar de uma competição, estar fazendo o que eu amo, porque o atletismo, desde quando eu entrei, ele se tornou uma das minhas maiores paixões e eu não consigo me ver sem o atletismo, sem a corrida e, enfim, eu corri os 1.500 metros rasos, eu era velocista, estou fazendo uma transição porque eu corria 100, 200 e fiz salto também nesse último ano que passou. E o meu treinador, e guia, Mário Augusto Vasques, me propôs esse desafio de correr os 1.500 no começo do ano. E a gente fez todo um preparo, todo um treinamento diferente, muda também o treino da academia. E essa medalha significou muito para mim, Esse tempo que eu fiz já me classifica pro brasileiro, entre as 8 melhores. Isso é uma honra imensa, enfim, é inexplicável. Eu
né? E essa medalha também significa, né, assim, que eu tô no caminho certo, que mais e mais eu devo continuar a persistir, me dedicar. Já me dedico, né, muito. As pessoas que me conhecem sabem da minha trajetória. Eu não andava sozinha, né? Sou cega total, não andava sozinha e o atletismo me ajudou, né, a descobrir, né, que eu posso ir além mais e mais e eu gostaria de, né, passar isso para as pessoas também, que, né, nós pessoas com deficiência, a gente pode mais do que a gente possa imaginar. E, bom, termino por aqui agradecendo a Rádio Prever e também, né, a todos que torceram por mim e que vêm me acompanhando e está comigo nessa trajetória. Legal, né? Parabéns aí a Daniela e também a Alessandra, outra atleta, brilhou com 2 ouros no lançamento de disco e lançamento de dardo. Júlio também conquistou medalhas de ouro nas mesmas modalidades. Wagner Oliveira, estreante, garantiu 2 medalhas de prata no lançamento de disco e lançamento de dardo. O estreante John Lennon dominou nas provas de velocidade para amputados, conquistando ouro nos 100 e 200 metros. Este projeto é uma parceria entre o Instituto Cultural e Esportivo e de Assistência Social Atílio Suman com a Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, oferecendo acesso gratuito a pessoas com deficiência física, visual ou intelectual na cidade. Os treinamentos são realizados na pista de atletismo do INCA, às terças, quintas e sextas-feiras, das 7 às 9 horas, sob a orientação da especialista Meriellen Fogaça, com o apoio do professor Mário Vasques. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 14 99776 0624. Parabéns à nossa equipe paralímpica, parabéns a todos os atletas e conte sempre com a Prever FM aqui na divulgação dos seus grandes resultados. Parabéns mesmo. 6h31. Ponto Miss apresenta a exposição Bambas. A Secretaria de Cultura de Botucatu, em parceria com o programa Ponto Miss, Museu de Imagem e do Som, apresenta a exposição Bambas, de Hudson Rodrigues, no Museu de Arte Contemporânea Itajaí Martins, localizado na Pinacoteca Fórum das Artes. Esta iniciativa do Museu da Imagem e do Som, vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, tem como objetivo promover a formação cultural e a difusão artística em espaços não convencionais. As fotografias de Hudson Rodrigues, que cresceu em um bairro humilde da capital paulista, retratam de maneira direta as realidades vividas por negros em nosso país. A série captura o olhar sincero de uma criança com personalidade forte, o semblante de mulheres negras exaustas por uma vida de luta e jovens cheios de determinação exibindo suas conquistas com orgulho. A exposição estará em exibição no município até o dia 25 de agosto. Oferecendo aos visitantes uma reflexão profunda sobre essas experiências e perspectivas. A visitação é de quarta a sexta, das 8h30 às 16h30 e sábado e domingo, das 11 às 17 horas. 6h32, Bolsa de Estudo no Senac. Estão abertas as inscrições para bolsas de estudo no curso de alongamento de cílios do Senac, que são oferecidas de forma totalmente gratuita. O Senac alerta que as vagas são concorridas e as bolsas são limitadas, sendo preenchidas por ordem de inscrição. Para garantir sua participação, acesse o site www.sp.senac.br/cursos-livres. O curso abrange técnicas de curvatura e alongamento de cílios, incluindo aplicações de fio a fio e grandes volumes, visando realçar o olhar dos clientes. É ideal para aqueles que têm afinidade com o público e desejam ingressar na área de beleza, com foco nos cuidados específicos para cílios. 6h33, Detran retoma leilões com veículos apreendidos na região de Botucatu. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran, retomou a programação de leilões de veículos retidos nos pátios da instituição. A atividade estava suspensa desde setembro de 2023 para revisão e aprimoramento dos processos. A primeira leva após a retomada será realizada nos dias 23, 24 e 25 de julho,
com lances para veículos recolhidos na região de Botucatu. Os lotes serão divididos em 3 categorias entre os dias de realização do leilão. No dia 23 de julho, carros em condições de circulação, são 197 unidades. 24 de julho, sucata aproveitável, 195 unidades e sucata com motor inservível, 9 unidades. E no dia 25 de julho, sucata inservível, são 17 unidades. O leilão será realizado de forma online pela plataforma Rico Leilões e os interessados em participar podem se inscrever até 2 dias antes do início dos lances para cada lote. O Detran São Paulo ainda realizará nos dias 9 e 10 de julho, das 9 às 16 horas, uma vistoria pública dos veículos estacionados no pátio Grupo Carvalho, localizado na Avenida das Hortênsias 1703, no bairro Parque Residencial Convívio, aqui em Botucatu. Este será o primeiro dos 8 editais já publicados pelo Detran São Paulo, que prevêem leilões em mais 11 cidades e mais de 6 mil veículos. Prever FM 6h35, incêndio em área de vegetação bloqueia trecho da rodovia Bauru-Jaú. Um incêndio de grandes proporções em uma área de mata às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-225, a Bauru-Jaú, causou impacto no trânsito devido à fumaça que invadiu estrada e prejudicou a visibilidade dos motoristas nesta segunda-feira. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o fogo teve início por volta das 13h30 na altura do quilômetro 195 no município de Itapuí e logo chamou a atenção dos motoristas por conta da fumaça que tomou conta do céu. Por questão de segurança, a circulação de veículos pelo trecho foi interrompida em ambos os sentidos por cerca de 20 minutos. A concessionária da rodovia afirma que foram utilizados veículos de inspeção de tráfego para o controle do trânsito no local. Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária atuaram no controle do fogo. O tráfego de veículos no trecho já foi liberado e as causas do incêndio são investigadas. Normalmente, trechos de rodovia, bituca de cigarro é o que mais acontece, né? É verdade. Motorista passa fumando, joga bituca de cigarro. Tempo seco acontece. Já é terrível, né? A pessoa jogar uma bituca de cigarro, né? Seja em qualquer lugar. Imagina numa estrada, né? No mato ao lado, no acostamento e tudo mais, com tempo seco, falta de chuva, acontece o que aconteceu, né? Olha, nosso amigo Leandro Leonardo, voltando à vacinação da polio, que a gente estava falando da baixa adesão, ele disse o seguinte: bom dia, Márcio, Ellen e Tata, Leandro Leonardo aqui na escuta do Primeiro Jornal, sobre a baixa taxa de vacinação da polio. Eu lembro que quando eu era criança na cidade em que eu morava, quando era o dia de vacina de polio, era um pouco complicado, era em uma escola que a fila para se vacinar dava a volta em torno da escola e a mãe com seu filho ficava horas na fila debaixo daquele sol. Hoje é tão simples e rápido e as mães não estão levando seus filhos para se vacinar. É lamentável. É isso mesmo. Muito obrigado. Bom dia aí, Leandro Leonardo. É isso mesmo, né? Com todas as dificuldades que se tinha num passado não muito distante, Sim. se levava o filho para vacinar, né? Agora, com a vacina, com a disposição, com tantos locais de vacinação disponíveis, em horários flexíveis, inclusive, é inadmissível que um pai, que uma mãe não leve o filho para tomar vacina contra a poliomielite, que previne contra a paralisia infantil. Verdade. 6h37. Primeiro Jornal, Prever FM. STF decide descriminalizar porte de maconha para uso. Ministros ainda vão estabelecer quantidade. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A sessão desta terça-feira foi interrompida e o resultado deve ser proclamado em uma sessão posterior. Só depois da proclamação do resultado é que a decisão passa a ter efeitos. A determinação, vale frisar, não representa que o Supremo esteja legalizando ou liberando o uso de entorpecentes. Votaram a favor da descriminalização os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, aposentada, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Votaram contra a descriminalização. Hoje foi meu dia, hein? Tá vendo? Ou seja, para manter o porte para uso pessoal como crime, Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça. Com isso, afirmou que o voto dele se soma aos outros 5 ministros que já haviam se manifestado a favor de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O ministro, no caso, o Alexandre de Moraes, né? Votou a defender que é inconstitucional o artigo de lei de drogas que trata da conduta de portar substâncias entorpecentes para consumo próprio.
E a gente vai voltar nesse assunto de amanhã, porque hoje deve definir, inclusive, né, encerrar essa votação no STF, né? A gente vai ter a manifestação, depoimentos, enfim, muita coisa acontecendo no Congresso Nacional sobre esse assunto, que é mais um assunto polêmico. Aliás, nos últimos tempos aqui no Brasil, assuntos polêmicos um atrás do outro, né? Tem sido uma grande novela mexicana, parece, né? É uma coisa absurda atrás da outra. São assuntos que têm que ser encarados de frente, né? Deixando de lado muitas das vezes a questão religiosa, que às vezes é colocada em primeiro plano, né? Colocar o caráter técnico, o caráter penal, o caráter científico, o caráter que envolve medicina, enfim, todos os aspectos, tá? 6h39. Influenciador suspeito de maus tratos contra a filha com paralisia cerebral chama doadores de trouxas e reclama da menina. Isso aí, essa notícia, eu comentava com a Ellen ontem à tarde, é uma notícia terrível, né? Quem viu esse vídeo... A gente tem o áudio aqui dele falando A gente brevemente. tem o áudio, né? Preparem-se para ouvir notícias terríveis aí. Esse cidadão, Igor Viana, que se intitula influenciador, tem 24 anos, ele é suspeito de uma série de crimes relacionados à sua filha de 2 anos, que tem paralisia cerebral, e chamou de trouxas os seguidores que fizeram doações para a menina em um áudio. O áudio segue agora. Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam pra minha conta, né? Minha filha não tem Pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha, entendeu? Eu também tenho necessidades a serem supridas, cara. Eu também sou um ser humano, saca? As pessoas falam como se, você tem uma filha deficiente, você não é um ser humano, você não transa, você não faz mais nada. Quando você perguntou, né, por que eu postava vídeos ironizando. Sim, cara, minha filha tem paralisia cerebral, ela é super chata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata. A gente não vai continuar botando esse áudio não, porque é terrível ouvir uma coisa dessa, né? É pesado. Aonde está esse cara? Esse cara tem que estar preso. Ele usou, deve ter tido uma vaquinha virtual, né? Sim, isso. Ele usou a boa-fé das pessoas, chamou as pessoas de trouxas, dizendo que ele não usou o dinheiro para a filha. Usou o dinheiro para benefício próprio e tudo mais, né? Terrível. O nome do cidadão é Igor. Igor Viana, de 24 anos. E a mãe da menina também está sendo alvo da investigação, né? O Igor é suspeito ainda de maus tratos contra a menina, como a gente viu aí. Ele deixa claro a vontade dele, às vezes, de abandonar a menina na porta de um orfanato. Então, além dele ter se aproveitado de dinheiro de pessoas bem intencionadas a fim de ajudar a saúde da filha dele, ele ainda destrata a menina dessa forma. Isso aconteceu em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, no estado de Goiás, né? Terrível esse cidadão, tem que estar preso. Imagina o que sofre essa menina. 6h41 agora. Bom, Márcio, você sabe que as promoções continuam rolando, né? Continua, tá chegando, né? Tá chegando a promoção da Alexa, o resultado tá aí, já batendo na nossa porta, já que é dia 1º de julho. Se você ainda não concorreu, dá tempo, corre que dá tempo. Vai lá no nosso Instagram, @PreverFM, curte o post da promoção Alexa em dobro e marca nos comentários quem você acha que merece levar uma Alexa também. No dia 1º de julho sai o resultado aqui no Primeiro Jornal, e se você for o grande ganhador, quem você marcou nos comentários também leva uma Alexa. A melhor parte disso é que com a Alexa você pode ouvir a Prever FM também. 1º de julho vai ser a próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Isso vai acontecer aqui no Primeiro Jornal. E talvez esteja frio, então acorde. É verdade. Acorde cedo, mesmo que fique aí quentinho na sua cama, acorde cedo para conferir o resultado. Eu quero ver o Jean chegar aqui na rádio, com esse frio que vai estar fazendo na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Já pensou? Ele vem. Vem, tenho certeza. Vamos a mais um intervalo comercial. Lembrando, atenção você de São Manuel, se você quiser fazer perguntas, daqui a pouco vai estar aqui no estúdio do Primeiro Jornal o prefeito Ricardo Salaro de São Manuel. Pode fazer perguntas, pode participar da nossa entrevista a partir das 7 horas. Vamos para o intervalo, já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM.
Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. Agora 6 horas e 44 minutos. Leilão do arroz. Diretor de operações da Conab será exonerado. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou nesta terça-feira, dia 25, que o diretor de operações de abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Tiago José dos Santos, será exonerado do cargo. A saída, quando confirmada, será mais uma consequência da suspensão do leilão do arroz importado. Segundo Teixeira, a demissão deve ser referendada pelo Conselho de Administração da Conab, ainda na terça-feira, né? E foi enviada para publicação no Diário Oficial da União. O ministro confirmou a saída do diretor antes de se reunir com o presidente Lula para tratar da próxima edição do Plano Safra, que financia a produção agrícola no país. Questionado sobre a situação de Tiago Santos, Teixeira disse que o tema está resolvido. Perguntado sobre o que seria encaminhado, Teixeira confirmou que o governo vai trocar o diretor. O canal do governo no YouTube, o presidente Lula fez um pronunciamento sobre o leilão do arroz, comentando ter havido uma falcatrua. Além disso, anunciou o financiamento em outras áreas para a produção de arroz no país. Vão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. Sabe? E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. Sabe, que compre R$4 um quilo de arroz, mas não dá para ser a um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar, vamos oferecer, sabe, o direito dos caras plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. 6h46 e o ministro André Mendonça toma posse como titular do TSE. O ministro André Mendonça assumiu na noite antes de ontem, na verdade, uma das vagas destinada a magistrado do Supremo Tribunal Federal, que foi aberta em razão do término do segundo biênio do ministro Alexandre de Moraes do TSE no início deste mês. André Luiz de Almeida Mendonça tem 51 anos, é mestre e doutor em Direito, com menção em doutorado internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde atua como professor do programa de doutorado. Foi pesquisador e professor visitante da Universidade de Stetson, nos Estados Unidos, é professor de graduação em Direito na Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília e de diversos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. Antes de assumir uma cadeira no STF em 16 de dezembro de 2021, foi diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade da Advocacia Geral da União, AGU, sendo vencedor da categoria especial do Prêmio Inovare com o tema Combate ao Crime Organizado. Foi também corregedor-geral da AGU, assessor especial na Controladoria Geral da União e advogado-geral da União por 2 vezes. André Mendonça foi ainda ministro da Justiça e Segurança Pública. No TSE, Mendonça tomou posse como ministro substituto no dia 5 de abril de 2022. No dia 16 de maio deste ano, foi eleito pelo plenário do STF ministro efetivo do TSE. Prever FM 6h47, livros que tratam de questões sociais são censurados em escolas. Em um intervalo de menos de 7 dias, 2 obras com temáticas progressistas saíram da lista de leitura de colégios municipais. Em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, O Menino Marrom, escrito por Ziraldo nos anos de 1980, foi suspenso temporariamente do currículo após reclamações de responsáveis. O exemplar narra a amizade entre uma criança branca e outra negra. Diante da repercussão, a prefeitura do município informou que a ação foi tomada a fim de melhor readequação da abordagem pedagógica,
evitando assim interpretações equivocadas. Já na cidade de São José dos Campos, São Paulo, foi recolhido o livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, da juíza Flávia Martins de Carvalho, que conta a história de figuras femininas inspiradoras. A decisão veio depois que um vereador de direita criticou a obra em uma sessão na Câmara Municipal. Em resposta às recentes censuras, as entidades do livro emitiram uma nota de repúdio. Censurar livros é atacar a democracia, a liberdade de expressão e a formação de cidadãos e cidadãs. O futuro do Brasil e o combate às desigualdades sociais dependem do crescimento intelectual de sua população, no qual o livro desempenha um papel imprescindível, diz o texto. É mais uma polêmica envolvendo, e vamos ter outras. Retrocesso. A gente vive um grande fla-flu aqui no Brasil, né? Que tá difícil, né? Tá difícil. Né? Um Ziraldo com o livro do Ziraldo sendo censurado. Gente, e um livro do Ziraldo destinado a crianças, falando de diferenças que, na verdade, não existem, né? Mas é uma forma da criança entender que ela não tem que ter preconceito com ninguém. E é censurado dessa forma? Nesse caso da cidade de Mineira, né? Uhum. Nós tivemos prós e contras, né? Muitos pais não admitindo que censurassem o livro, dizendo que a leitura foi feita inclusive em âmbito familiar e tudo mais, e que não encontrou nada que desabonasse aquela leitura. E o outro livro, então, que é justamente para inspirar jovens meninas, né? As garotinhas a serem cientistas, a ir atrás do estudo científico, de aprimorar os seus conhecimentos? Terrível, né? 6h50, reforma tributária. Equipe econômica avalia propor taxação de jogos de azar com imposto do pecado. A equipe econômica está avaliando propor a taxação de jogos de azar com o imposto seletivo, conhecido como o imposto do pecado. Esse tributo já foi aprovado no âmbito da reforma tributária, mas o texto ainda precisa ser regulamentado. Debates sobre a regulamentação estão ocorrendo nas últimas semanas no Congresso Nacional. O secretário acrescentou que ainda não há nenhuma posição definida pelo Ministério da Fazenda, mas a pedido dos parlamentares, a gente está fazendo essa avaliação sim, de taxar com o imposto do pecado, declarou. De acordo com a emenda constitucional aprovada no fim de 2023, o imposto do pecado incidirá sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Na regulamentação do texto, será detalhado o que poderá ou não ser alvo do imposto do pecado e as alíquotas do tributo. Até o momento, o governo e os estados propuseram a incidência sobre cigarros, bebidas alcoólicas, açucarados, carros e petróleo. No caso de vício, os jogos de azar poderiam ser classificados como prejudiciais à saúde. De acordo com a estimativa da Organização Mundial da Saúde, em 2016 a perda global anual dos apostadores foi estimada em 400 bilhões de dólares. A dependência pode acarretar problemas de saúde mental, cognição e relacionamentos, além de levar à falência e à criminalidade. Em 2021, a Comissão de Jogos do Reino Unido estimou a prevalência do distúrbio do jogo compulsivo em 0,4% da população. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou na última semana, por um placar apertado, um projeto que libera os jogos de azar no Brasil, como bingo, jogo do bicho e cassinos. O texto, que já foi aprovado pela Câmara, ainda terá de ser debatido e analisado pelo plenário principal do Senado. Se o conjunto de senadores não promover alterações à proposta e aprová-la, o projeto seguirá para a sanção do presidente Lula. Pela proposta, somente maiores de 18 anos poderão jogar. Haverá proibição, por exemplo, para jogadores que se declararem ludopatas, que são pessoas diagnosticadas com compulsão por jogos de azar ou forem interditadas judicialmente. O presidente Lula afirmou na última sexta-feira, dia 21, que se o Congresso aprovar o projeto que libera cassinos, bingos e jogo do bicho, ele vai sancionar a proposta. Prever FM 6h52, Julian Assange deixa a prisão em Londres após mais de 5 anos. O jornalista australiano Julian Assange foi liberado da prisão de segurança máxima onde estava detido há mais de 5 anos na capital do Reino Unido, Londres, nesta segunda-feira. Embarcou rumo ao seu país natal,
A informação é do site Wikileaks, do qual Assange é dono. A agência de notícias AFP afirma que Assange concordou em se declarar culpado em um tribunal dos Estados Unidos por revelar segredos militares em troca de sua liberdade. O acordo encerraria, assim, o longo drama legal. A AFP diz ainda que Assange comparecerá a um tribunal das Ilhas Marianas do Norte, um território estadunidense no Pacífico. Segundo o acordo, ele se declarará culpado de conspiração para obter e disseminar informações de defesa nacional. Assange se opôs a ser extraditado para território estadunidense, onde sua defesa temia que ele pudesse ser condenado até a morte. As Ilhas Marianas são um território do país no Pacífico, mais próximas da Austrália do que do continente americano. Segundo o jornal The New York Times, ele comparecerá à corte da cidade de Saipan na manhã desta quarta-feira, rumando depois novamente a seu país natal. O fundador do Wikileaks foi detido pela polícia britânica em 2019 e estava preso na penitenciária de segurança máxima Belmarsh, em Londres. O jornalista despertou a ira dos Estados Unidos por divulgar um grande número de documentos que provaram crimes cometidos por militares do país em suas campanhas no Iraque e no Afeganistão, na chamada Guerra contra o Terror. E nós tivemos inúmeros protestos ao longo em todo o mundo, né, com relação a talvez a liberdade, talvez do Assange, né? Inclusive relatando a liberdade de expressão, nesse caso, bastante valorizada, né? 6h54. Ministro da Saúde amplia a faixa etária de vacina da dengue em doses prestes a vencer. O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliar o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue. A medida valerá para as localidades que tenham lotes com vencimento em 30 de junho e 31 de julho. A pasta recomendou que os governos locais liberem de forma preferencial a aplicação dessas doses para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Atualmente, a campanha de imunização é voltada para pessoas de 10 a 14 anos. Se a estratégia não permitir o uso oportuno das doses, as secretarias de saúde poderão lançar campanhas para a imunização de pessoas de 4 a 59 anos, idade recomendada pela fabricante da vacina utilizada no Sistema Único de Saúde, o SUS. A ampliação temporária do público-alvo já havia sido adotada em abril, diante da baixa procura e da proximidade do vencimento dos lotes. À época, a medida serviu para evitar o desperdício de imunizantes com validade até 30 de abril. O Ministério da Saúde não informou quantas doses estão disponíveis com vencimento em junho e julho. Também não disse quais são os estados e municípios com lotes prestes a vencer. Ao todo, o Ministério estima que o Brasil vai receber 6,5 milhões de doses de vacinas contra a dengue ainda este ano. Segundo a pasta, mesmo com a ampliação temporária, os governos locais devem adotar estratégias para a garantia de aplicação da segunda dose do imunizante Qdenga. Prever FM 6h56 e a Anvisa proíbe temporariamente venda e uso de produtos à base de fenol. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou na terça-feira ontem uma resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. Segundo a Anvisa, a medida cautelar tem o objetivo de zelar pela saúde e integridade física da população brasileira, uma vez que, até a presente data, não foram apresentados à agência estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos. Em nota, a agência informou que a determinação ficará vigente durante as investigações sobre os potenciais danos associados ao fenol. A determinação ocorre dias após o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, entrar com uma ação na Justiça Federal para pedir a proibição da venda de substâncias químicas à base de fenol para quem não for médico. O CREMESP procurou a Justiça para suspender a venda do fenol para quem é leigo em meio à repercussão da morte do empresário Henrique Silva Chagas após ele passar por peeling de fenol em São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Henrique passou por uma limpeza de pele e uma aplicação de anestésico seguida de uma raspagem para receber o composto orgânico fenol. Após a aplicação da substância, Henrique começou a passar mal.
respirar muito forte pela boca e pediu socorro. Natália Becker, responsável pela aplicação do fenol, e funcionárias prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que constatou a morte na própria clínica. Aliás, ontem a gente fez uma entrevista, uma ampla entrevista, né, com o Dr. Pedro Colli, médico dermatologista, abordando esse assunto, trazendo todas as informações, os riscos que se correm e a importância de qualquer procedimento médico, qualquer procedimento estético ou de saúde, que você procure um profissional, né? Um profissional, um médico em qualquer procedimento. Isso é fundamental. Com certeza. Márcio, só aproveitando, a Patrícia, que também nos dá carona aí todo dia aí no carro, como motorista de aplicativo, ela falou que já tá aqui, ó, enchendo o saco da gente todo dia, segundo ela, e ela falou que já garantiu a participação dela tanto na promoção da Alexa quanto da Supertela do Paizão. Ela já quer ganhar as duas aí, ó. Olha que legal, é isso mesmo, faça como a Patrícia, participe das promoções da Prever FM. É um prazer ter você participando das promoções da Prever FM. Dia 1º de julho está chegando a Alexa e dia 31 de agosto, para os pais de Botucatu e toda a região, né? 31 de agosto, nossa, 75 polegadas? 75 polegadas 4K. 4K. Aí tem o plus, né? Porque se o pai que ganhar for associado do sistema Prever, ele ainda leva um soundbar Samsung Bluetooth e subwoofer sem fio. Gente, é sensacional, vale a pena você participar. Aliás, participe da programação da Prever FM. No seu dia a dia tem prêmios em todos os programas, né? Uma programação gostosa de você ficar acompanhando. Enfim, é muito legal a Prever FM. Isso é o que o povo está dizendo. Quando identifica a gente com a camiseta da Prever na rua, fala, gente, eu ouço essa rádio. Eu tive num estabelecimento comercial na última sexta-feira. E quando eu entrei, tinha que pegar uma senha para ser atendido, né? Sim. A pessoa cantou a musiquinha. Prever FM. Não, isso é gratificante. Uma coisa que eu ouço bastante também quando me identificam na rua é a programação é muito top. Pessoal, é unanimidade. O pessoal gosta da programação musical da rádio aqui. Que legal, que legal. Acorde com a gente aqui no Primeiro Jornal, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. No sábado à noite tem a Ellen com a programação musical também. Muito legal, o povo participa mesmo, né? Até no sábado à noite, né? Até no sábado à noite, inclusive. Sábado à noite tem o Quero Música, né? Comigo aqui. E o pessoal participa bastante, manda aí os seus sons aqui, a gente toca, é bem legal. O Jefferson tá desejando bom dia aqui também para toda a equipe Prever FM. Bom dia, Jefferson. Muito obrigado pela audiência, viu? Agora, pontualmente, 7 horas. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho, alô, São Manuel. O prefeito Ricardo Salaro vai ser o entrevistado de hoje aqui no Primeiro Jornal da Prever FM, que volta já já. Continuamos com o Primeiro Jornal aqui, lembrando que a promoção da Supertela do Paizão também está acontecendo, a gente falou aqui, mas só lembrando, né, no dia 31 de agosto, às 11 da manhã, saiu o resultado, para você concorrer aí uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K, e para você aí tem um plus, né, para fazer um plano aí, para levar também, se o ganhador for associado do sistema Prever, leva um soundbar Samsung Bluetooth e o subwoofer sem fio, além de todos os prêmios também que você pode ganhar aqui na programação todos os dias, participando pelo nosso WhatsApp 3440 1009, participando aqui com os locutores, pedindo suas músicas, mandando perguntas para os nossos entrevistados. As portas e o WhatsApp aqui da Prever FM estão todas abertas, né, Márcio? Sem dúvida alguma, vale a pena participar sempre das promoções, no dia a dia, enfim, use e abuse da Prever FM. 7h41 e a seca no Amazonas aumenta queimadas no Pantanal e leva a estiagem pelo Brasil. Nós temos inclusive uma imagem aqui. O Amazonas vive uma seca intensa e a avaliação é de que ela vai ser ainda mais dramática que a estiagem histórica de 2023. Para se ter noção da gravidade atual, as autoridades pediram que as pessoas estoquem água e comida para enfrentarem a baixa dos rios em algumas regiões. A seca do norte também ameaça o restante do país. A falta de água na maior bacia hidrográfica do mundo é um risco não só para o Amazonas. A seca aumenta os fatores que tornam os incêndios mais severos. No Pantanal, os focos de fogo se aproximam dos vistos em 2020, quando a queimada bateu recordes históricos. Na noite desta segunda-feira, dia 24, na fase cheia, a lua foi registrada em tons avermelhados no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
Inclusive eu coloquei essa imagem aí na live para vocês verem agora, tá aqui no nosso telão também. A mudança de cor da Lua, ela é reflexo da poluição e dos incêndios que consomem o Pantanal, conforme a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. A especialista comenta que a falta de chuva e o acúmulo de partículas poluentes no ar fazem com que a coloração da Lua se transforme. Enquanto isso, o Brasil bate o recorde de focos para o período dos últimos 10 anos. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, órgão ligado ao governo federal, em junho de 2023, quando a seca ganhou força, havia uma cidade sobre seca extrema em todo o território nacional. Agora são 82. Outros 44 municípios tinham sido classificados como em todo o estado de seca severa. Agora são 735. As autoridades vêm alertando a população de que o ciclo de seca no Amazonas de 2024 pode ser o pior da história, superando o desastre de 2023. Com o ciclo de secas que se estende desde o ano passado, o estado não conseguiu se recuperar e começou a temporada com a situação mais grave que a vista antes. E a região já vive as consequências. O Rio Negro, importante afluente da bacia amazônica, chegou ao nível mais baixo registrado em mais de 100 anos. A seca afetou 62 cidades e impactou mais de 600 mil pessoas. Centenas de animais morreram e a economia viu uma perda bilionária para a região e para o país. As empresas anunciaram gastos de 1,4 bilhão pela falta de água, o que impactou o preço dos produtos que são distribuídos para todo o território nacional. Segundo os especialistas, as bacias vivem ciclos de seca e de chuva, que criam seu equilíbrio. No entanto, este ano, o volume de chuva foi menor do que o esperado. De um lado, houve o El Niño, que aumentou a temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e isso mudou os padrões de ventos e umidade, se traduzindo em menos chuvas e aumentando as temperaturas, principalmente no norte. Do outro lado do continente, há o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, que fica logo acima da linha do Equador e que também inibe a formação de nuvens. Isso também reduziu o volume de chuvas na Amazônia. O fenômeno é causado principalmente pelas mudanças climáticas. O Amazonas é o maior estado do país, mas a seca que ocorre ali não reflete apenas em sua população. A seca de 2023 ditou o que ocorre hoje no país, e o agravamento da situação coloca todo o território nacional em alerta. É uma situação complicada, terrível, a gente está vivenciando isso, né? A dificuldade, e com a floresta tropical, com as chuvas, existem os chamados rios voadores, né? Que vêm aqui inclusive para a região sudeste do Brasil, quando a gente tem as chuvas, né? Os rios voadores, floresta úmida, o vento traz aqui o que ameniza, o que traz as chuvas e tudo mais, o que não está ocorrendo. Afinal de contas, a seca está no norte do país também. E a gente percebe nas imagens, isso não vem de agora. A gente volta a falar, né? Está acontecendo em todo o mundo. Nós tivemos quase mais de 1.000 pessoas morrendo devido ao forte calor na Arábia Saudita, naquela peregrinação religiosa para Meca, né? Nós estamos vendo a temperatura altíssima no hemisfério norte. Estados Unidos está vivendo terrível, né? Tem pessoas, inclusive, morrendo pelas altas temperaturas. Enfim, o mundo endoideceu por culpa do homem. A gente tem falado isso aqui quase que diariamente, de algum desastre natural em alguma parte do planeta, né? Tem sido realmente global e cada vez maiores os desastres. E a gente fala aqui todos os dias na abertura com a Juliana ou com a Tata a respeito da previsão do tempo, né? Nós estamos hoje com a temperatura um pouco mais baixa, mas daqui a pouco esquenta. Final de semana vai cair a temperatura, mas na terça volta a esquentar. Enfim, isso no inverno. No inverno, tá? Então mudou muito tudo. É preciso que as pessoas acordem também. Quando eu falo às pessoas, as autoridades, né, acordem dizendo que nós precisamos preservar as florestas, nós precisamos preservar os rios, nós precisamos preservar o meio ambiente. Tem que a especulação econômica, vamos derrubar aqui para fazer um condomínio. Chega disso, gente. Agora é o condomínio da vida. É isso que tem que ser pensado. Devia ser prioridade, né? Deveria ser prioridade, mas a questão econômica, a questão financeira, o ganhar mais dinheiro, ficar milionário,
está sempre em voga, infelizmente, em detrimento do que deveriam abrir os olhos, a vida humana, né? Exatamente. 7h47. O Plano Real completou 30 anos, Márcio. Isso mesmo, a Fundação FHC Fernando Henrique Cardoso reuniu na tarde desta segunda-feira os economistas que participaram da elaboração e da implementação do Plano Real, que completa 30 anos, dia 1º de julho de 2024. O evento não contou com a participação de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, mas a ausência do ex-presidente foi mencionada por participantes. O ex-chefe do executivo tinha um encontro marcado na tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e adversários nas eleições presidenciais nos anos 90. O tucano declarou apoio a Lula em 2022. O real foi a moeda criada na gestão de Itamar Franco, de 92 a 95. Com o objetivo de estancar a hiperinflação da economia. O Plano Real, do qual resultou a moeda, foi elaborado por economistas tucanos, sob a coordenação política do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente em 1994. O plano desenvolveu-se em 3 fases a partir do segundo semestre de 93. A inflação, que finalizou 1994 a 916%, atingiu 22% em 95. O governo FHC instituiu o tripé macroeconômico, ainda vigente, de câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Apesar de Fernando Henrique levar os louros nas urnas, o país do real são os economistas André Lara Rezende e Pércio Arida, que inventaram a moeda fictícia, URV, Unidade Real de Valor, uma quase-moeda que preparou o terreno para a criação do real, e Edmar Baixa e Gustavo Franco, que implementaram o tripé macroeconômico. Pércio Arida foi presidente do Banco Central de janeiro a julho de 95 e Gustavo Franco presidiu a Autoridade Monetária de 97 a 99. André Lara Rezende é ex-presidente do BNDES e Baixa foi presidente do IBGE em 95. Os mais jovens talvez não se lembrem disso. Eu lembro da troca de moeda. Eu lembro de ter ido em alguns comércios, em bancos ainda, e fazer a troca de moeda para pegar as notas, as primeiras notas de real ainda. Era terrível, você ia no supermercado e ficando atrás do funcionário com a maquininha de remarcação de preço. Você olhava o preço de um produto, as etiquetas eram uma em cima da outra. Isso. Porque todo dia tinha que mudar o preço, porque a URV era a moeda da época. Então você fazia um contrato de publicidade, por exemplo, cada mês era um valor, né? Mas você fala assim, olha, o valor aumentava, mas aumentava tudo. Sim. Né? Menos o seu salário. Então você imagina, quase 1000% de inflação ao ano. Muita coisa. É muita coisa, né? Então, as conquistas do Plano Real, 30 anos agora, dia 1º de julho, tem que ser comemoradas mesmo. Sim. Né? Comemoradas mesmo. Só quem viveu aquela época não tem noção do terrível que é viver num país com inflação estratosférica como essa que nós vivemos. Espero que nunca mais tenhamos esse fantasma nos assombrando. Né? Pelo menos, né? Agora são 7h51. OAB São Paulo faz campanha para STF respeitar Justiça do Trabalho. A seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil vai entregar uma carta a todos os ministros do STF nos próximos dias, em que pede para que a Corte não atravesse as competências da Justiça Trabalhista. Segundo a presidente da OAB, Patrícia Vanzolini, o Supremo vem derrubando decisões proferidas em instâncias inferiores, promovendo a revisão de fatos e provas já instruídas, o que gera insegurança jurídica e pode esvaziar a Justiça Trabalhista. A Suprema Corte, a pretexto de manter sua autoridade preservada, vem cassando decisões trabalhistas que declaram vínculo de emprego, mesmo quando as provas do caso específico demonstram que a realidade dos fatos está em desacordo com o contrato firmado, sendo este nulo, portanto, nos termos da lei trabalhista, diz Vanzolini. O ministro Cristiano Zanin foi o primeiro a receber os representantes da OAB na última quarta, dia 19. Os advogados também entregaram uma carta assinada por 67 entidades do direito, sindicatos e universidades,
feita em novembro do ano passado, no qual é exigido respeito à competência constitucional da Justiça Trabalhista. Ressaltamos a ele que ambos os documentos indicam os impactos dessa posição de desrespeito à Justiça do Trabalho, inclusive no que se refere à arrecadação nos médio e longo prazos, disse Vanzolini. Essa situação ocorre em decorrência das novas relações de trabalho advindas especialmente pela terceirização, quando os funcionários abrem empresas para prestar serviços às companhias onde antes eram contratados pela consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, e pela uberização, termo que define relações de trabalho envolvendo aplicativos como o Uber e o iFood. No Supremo, alguns ministros vêm caçando decisões de pejotizados que alegam fraude à CLT na troca de seus contratos. O entendimento dos ministros é variado. Alguns defendem que vale o princípio da livre iniciativa diante das inovações que a tecnologia trouxe ao mercado de trabalho. Outros que nem sempre a pejotização é sinônimo de terceirização. No caso de motoristas de aplicativos, por exemplo, o STF tem transformado discussões de natureza trabalhista em ações da justiça comum, o que pode levar ao esvaziamento da justiça trabalhista. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso sinalizou que criaria uma uniformidade no entendimento dos ministros sobre o tema, processo que segue em andamento. Prever FM 753, ministro da Justiça finaliza a PEC que amplia papel da União na segurança pública. O Ministério da Justiça finalizou uma proposta de emenda constitucional que amplia o papel da União na segurança pública. A expectativa é que o texto seja levado ao presidente Lula ainda nesta semana. Segundo o apurado, a PEC deve permitir a atuação da Polícia Federal, gerida pela União, no combate ao crime organizado, inclusive as milícias. Além disso, o texto deve dar respaldo para que a União estabeleça diretrizes nacionais sobre segurança pública e sistema penitenciário, sem prejuízo das competências da atuação dos estados e dos municípios nesses temas. Em abril, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, disse em entrevista que a ideia do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é construir um modelo que possa atender a todo o país, permitindo que a União possa estabelecer diretrizes que possam ser determinantes, respeitando a autonomia dos estados. Que a União possa indicar diretrizes, ainda que genéricas, no campo da segurança pública, disse Sarrubo. Isso está mais para o campo da integração do que propriamente de o governo querer meter o dedo na política dos estados. A gente precisa conversar mais, construir canais de diálogo e de integração que sejam fixos, e talvez a União possa ser um ator importante neste processo, afirmou Sarrubo na ocasião. Agora 7h55, Nunes sanciona a lei que dá nome de Rita Lee à praça no Parque Ibirapuera. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, sancionou o projeto de lei que dá o nome da cantora Rita Lee à Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O projeto de lei de autoria de Milton Leite, do União Brasil, e da vereadora Luna Zaratini, do PT, foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo em maio deste ano. Inicialmente, a vereadora petista pleiteava rebatizar o parque. O projeto foi alterado para que a praça pudesse receber o nome da cantora. O Parque Ibirapuera é um equipamento de lazer municipal que teve a operação concedida à iniciativa privada em 2022. Desde então, é administrado pela Urbia. Uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, Rita nasceu e cresceu na Vila Mariana, bairro vizinho ao Ibirapuera, e em sua autobiografia ela narra a relação afetiva que tinha com o parque. Por conta desse vínculo, o corpo da artista foi velado no planetário do Ibirapuera e não no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde usualmente acontecem velórios de artistas. No livro Rita Lee, uma autobiografia, publicado em 2016, o capítulo Mutatis Mutandis conta que a rainha do rock ia toda semana ao planetário. Era seu must semanal, e a visita que era sucedida por uma banana split numa lanchonete vizinha. E ela declarou que ela não gostaria de ser apenas uma rua, né? Que ela, de repente... Pelo menos uma pracinha, ela uma falava. Pracinha, e vai ser do Ibirapuera. De fato, uma pracinha. E ocorreram algumas polêmicas, inclusive, dizendo que poderia um trecho, alguma coisa assim, e não mudar o Parque do Ibirapuera, exatamente, que é um nome já conhecido mundialmente. Já consolidado há muitos anos, né? Exatamente. 7h57, enredo do Salgueiro sobre Yanomamis.
conquista Oscar da publicidade em Cannes. Depois de levar um manifesto sobre o povo Yanomami para Sapucaí no último carnaval, o Salgueiro conquistou 3 leões de bronze, premiação considerada como o Oscar da publicidade, no dia 17 de junho. A premiação aconteceu no Festival de Cannes, Lions, na França, contemplando o case Utucara. A conquista foi graças a uma parceria com a agência de publicidade DM9, que acompanhou os passos de Davi Copenaua, fundador da Utucara, Associação Yanomami e autor do livro A Queda do Céu, que inspirou o desfile. Foram feitos ainda registros de todo o processo de criação até o desfile das campeãs, incluindo conteúdo sobre os Yanomami, que contou até com a visita à aldeia junto com integrantes da escola de samba. As categorias reconhecidas em Cannes foram Entretenimento for Music, Entretenimento para Música, Indústria Craft, Indústria Artesanal. Na França, para a premiação, o enredista da escola, o jornalista Igor Ricardo, comemorou o feito. É histórico, disse ele no Instagram. Com um desfile em tom político, a vermelha e branca, que ficou na 4ª colocação, deu seu recado logo na comissão de frente, em que bailarinos desfilaram maquiados com feridas ou com um respirador ligado a uma muda de planta. Em vez de lamentar pelas mortes e problemas com garimpeiros, a aposta foi pela admiração para afirmar a humanidade desse povo. Muito legal isso, né? Bacana mesmo. E parabéns. Acho bacana pelo prêmio, né? Pelo prêmio. A importância desse prêmio. E o reconhecimento, né? 7h58. Chegamos ao final de mais uma edição do primeiro jornal da Prever FM. Prometendo voltar amanhã, pontualmente, às 6 horas. Amanhã a gente vai ter aqui a zootecnista Ibiara, vai falar a respeito de frangos, de galinha, de ovos. Se você gosta do assunto, amanhã às 7 horas, fique ligado. E Bom também dia. O escritor Olavo Godoy. Olavo Godoy também vai estar presente aqui às 7h30, é verdade, bem lembrado. Falar também de ruas, nome de ruas da cidade de Botucatu. Bom dia, Tata Mello, até amanhã. Bom dia, Márcio, até. Bom dia, Ellen, até amanhã. Bom dia, Márcio, até amanhã pontualmente às 6 horas. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.